As luzes brilhavam sobre a sala de leilões. O tilintar de taças se misturava ao sussurro das câmeras. Aquele era um mundo que Elaine conhecia apenas pelas bordas. Jantares de caridade, convites em papel cartão, a superfície polida de quem sempre teve algo a esconder. Naquele instante, porém, nenhuma etiqueta lhe salvaria. Quando o martelo bateu e a câmera se virou, a plateia não viu a mulher que ela era. Viu a história que tinham decidido contar sobre ela. Elaine. A voz de Lewis soou baixa, mas o eco foi suficiente. Ele estava ao lado de Jasmine, um sorriso calculado nos lábios. A ansiedade que vinha crescendo no peito dela tomou forma de pergunta. Por que, naquele momento, Lewis a chamou por nome, em público? Ela sentiu os olhos de todos se voltarem. Fotografias de sorrisos passados dançaram na sua cabeça. Jantares em que trocavam promessas, noites em que juraram planos para o futuro. 5 anos. Uma vida que parecia coordenada para 2 pessoas. Ela lembrava da primeira vez que ele lhe segurara a mão com firmeza e do calor daquela confiança. Lembrava também do segredo que guardara por tanto tempo. O sobrenome Summers não podia ser pronunciado. Era para sua proteção. Era simples assim, pensara ela. Amor, discrição. Um dia de revelação sob controle. Mas naquela noite, Lewis não discretizou nada. Com uma entonação que só buscava mostrar poder, ele anunciou algo que parecia ensaiado, um noivado fingido de certa importância social, uma narrativa que a apagava do mapa. Jasmine sorriu como quem recebe a coroa que planejou há meses. A plateia aplaudiu. As luzes brilharam mais. E como que para confirmar a queda, um telefone perto dali estalou. Uma notificação que já corria redes. Elaine Summers, ex-noiva mantida, humilhada, em leilão. O riso contido nas mesas trabalhou como bisturi. Ela soube naquele segundo que não se tratava só de uma indelicadeza emocional. Era humilhação orquestrada. Fotos antigas, cortadas de contexto, começaram a aparecer nos feeds. Elaine em um jantar com Lewis, segurando um envelope. Elaine ao lado de um carro de luxo. Legendas que transformavam confiança em escândalo. As mãos dela tremeram. Lewis desviou o olhar com precisão. Jasmine, ao seu lado, teve um sorriso que não tocava os olhos. Elaine saiu dali com os sapatos batendo no mármore, cada passo um estilhaço que caía sobre a própria dignidade. No corredor, um assistente deixou cair um cartão com o logotipo dos Brooks. Um bilhete dobrado. Parabéns, Lewis. Você fez bem. Ela leu sem respirar. As palavras não eram novidade. O que queimava era o fato de tudo estar exposto agora, de forma pública e rápida, como se alguém tivesse jogado gasolina sobre um passado cuidadosamente guardado. Flashes de memória atravessaram sua mente, jantares improvisados na cidade pequena onde moraram, as promessas em sussurros embaixo da chuva, a vez em que Lewis chorara por um projeto negado, e ela segurara a mão dele até o choro secar. Tudo aquilo vinha em pele, não em manchetes. Ela queria gritar, mas o som ficou preso. Preferiu então recolher o que restava de próprio controle. Fez a única coisa sensata naquele instante de choque. Respirou fundo. Contou até 10. A partida foi silenciosa. No carro que a trouxe de volta à sua casa temporária, as notificações vibravam sem parar. Comentários com dedos afiados, julgamentos que pareciam definitivos. Ele sempre mereceu coisa melhor. Será que ela era a amante? Alguém devia alertar a família Summers. O mundo digital tinha feito o trabalho sujo em minutos. Decoradores da vida alheia tinham pintado o quadro que agora todos admiravam, e as pinças da reputação começavam a apertar. Se havia uma coisa que a tornava diferente da mulher pintada nas telas, era a paciência cultivada nos anos de anonimato. Ela havia construído uma vida com consistência, não com aparências. E aquela paciência agora se transformava em determinação. Quando o carro dobrou para a estrada que levava ao campo onde a mansão do Summers se erguia como um desafiante de histórias, Elaine sentiu uma estranha mistura de medo e resolução. Seu pai a esperava. Sua mãe, às vezes distante pela postura social, tinha olhos que a decifravam. Eles sabiam a verdade, ou ao menos sabiam que o nome Summers lhe pertencia. Era hora de deixar de ser um segredo. Ao chegar, a casa a recebeu com uma normalidade que se parecia com lenha acesa. Calor, veludo, o cheiro de madeira antiga e café fresco.
Seus pais não eram meros figurantes da sua biografia, eram arquétipos de poder que a haviam modelado. E naquela noite, as portas se abriram para uma filha que voltou diferente. O silêncio inicial foi quebrado por abraço demorado, sem perguntas desnecessárias. O que precisava ser dito poderia ser dito com clareza estratégica. Ela guardou o vestido de leilão e sentou-se à mesa. Não havia pressa. Só uma decisão que crescia firme dentro dela. Vocês viram o que fizeram, disse ela, as palavras saindo direto do osso. Eles transformaram uma escolha minha em espetáculo. Queriam me aniquilar socialmente antes que eu pudesse sequer reivindicar o que é meu por direito. O pai a observou como quem mede uma tempestade. Sua mãe colocou a mão sobre a dela, firme, não paternalista. Eles não a repreenderam por ter escondido a identidade, apenas confirmaram que, agora, não havia mais espaço para segredos. Elaine, disse o pai, com voz de quem decide pela família. A empresa precisa de clareza. Precisamos de você. Não por você, por Shang-Chi. Por todos nós. Shang-Chi não era apenas uma companhia. Era o tecido que conectava gerações, contratos, alianças. Era a razão pela qual inimigos se juntavam com sorrisos. Assumir publicamente o papel de herdeira significava chegar ao centro de um tabuleiro onde cada movimento era calculado. E, ao mesmo tempo, cada passo podia acender minas enterradas há anos. Ela soube naquele olhar do pai que a casa inteira tinha decidido. Era hora de aparecer. A decisão de voltar não era necessariamente uma reação emotiva, era estratégia. Ela podia ter fugido, permitido que os rumores se dissipassem com o tempo. Mas o tempo, em casos de reputação, tende a fossilizar a mentira. Quem ficava olhando por cima da cerca não sentia a urgência de uma reconstrução. Ela, sim, entrou no plano consciente de quem entende que poder sem presença é fragilidade. Na manhã seguinte, uma conversa com o advogado da família marcou a nova realidade, a proposta formal para que ela ocupasse de maneira interina o assento de CEO de Shang-Chi. A sala de reuniões, longa, envidrada, paredes cheias de retratos de antepassados, parecia de repente um campo de batalha. Os sócios olhavam com cautela. Alguns tentavam medir a reação do mercado. Números em projeção mostravam quedas de ações que, se não controladas, poderiam derivar em perdas reais e em tomada de alianças por inimigos que aguardavam apenas a chance. Elaine aceitava a oferta por uma razão simples. Ali estava a alavanca para limpar seu nome com autoridade. Era diferente se uma mulher acusada de imoralidade usasse apenas palavras. Agora ela poderia mover documentos, convocar auditorias internas, apresentar relatórios que mostrassem sua competência e, sobretudo, usar os instrumentos legais da própria empresa para apurar os responsáveis pela campanha de difamação. O título de CEO, longe de ser vaidade, seria um escudo e um megafone. Ao subir ao carro que a levaria até a sede de Shang-Chi, ela teve um flash de memória, uma sala de aula, 2 adolescentes sussurrando sonhos de futuro, risos que tocavam a liberdade. Naquele flash havia também um outro rosto, um que voltaria a aparecer mais tarde na história. Xavier. Não era apenas lembrança escolar, era promessa vaga e paciente. Elaine guardou aquela imagem como uma joia discreta, algo que ainda não faria ruído nos jornais. A primeira coletiva de imprensa depois da nomeação foi meticulosamente preparada. Ela entrou caminhando com passos firmes, maquiagem discreta, um terno que dizia controle, microfones como flores à espera de chuva. A questão que pairava sobre tudo, ela possui provas, foi respondida com uma postura composta, mas sem revelar estratégias. Ela precisava de tempo e aliados. Estou aqui para restaurar a confiança na nossa empresa, disse ela, olhando para as lentes que buscavam escândalo e para os acionistas que buscavam garantias. Não vim para construir narrativas, vim para apresentar fatos. Shang-Chi não será vítima de campanhas infundadas. A frase foi suficiente para balançar algumas percepções. Enquanto falava, sua equipe jurídica circulava por trás das cortinas, e um grupo de PR preparava comunicados oficiais para redes e imprensa. As primeiras ondas de simpatia foram pequenas, mas reais. Reputação é mar, não piscina. Pequenas ondulações podem às vezes deter tsunamis. Mas não tardou para que a pressão se intensificasse.
Boatos se multiplicaram com outra velocidade, alimentados por perfis anônimos que prometiam mais material. Alguns contratos foram congelados à espera de garantias. Acionistas nervosos se aproximaram com perguntas cortantes sobre governança. Em uma reunião tensa, a queda no preço das ações foi projetada em gráfico vermelho, a bancada de líderes corporativos analisando as variáveis como generais em guerra. Precisamos de prova, Elaine. O mercado quer ações concretas, disse um dos conselheiros, voz contendo um cuidado que beirava o frio. Se não assegurarmos a continuidade dos contratos, os riscos são reais. Elaine escutava e sentia a velha ferida reabrir, mas agora com foco. A questão não era calar a voz da injustiça, era desmontar a maquinaria que a produziu. Em particular, sabia que não poderia cair em tentativas desesperadas de exposição que lhe tirassem credibilidade. A vingança pública poderia trazer satisfação momentânea, mas também comprometeria a posição jurídica. Ela precisava de uma linha tênue, ser firme, metódica, implacável em legalidade. Nos dias que se seguiram, sua vida virou uma montagem cuidadosamente administrada. Reuniões com advogados que rastreavam origens de posts, especialistas em segurança digital que vasculhavam servidores em busca de rastros, equipes de PR que refutavam rumores com fatos checáveis. Ela participou, comandou, contrastou. Cada pouco de informação verificada que aparecia era um tijolo de reconstrução. Um procedimento que mostrou a diferença entre impulso e estratégia foi a descoberta de uma série de prints forjados circulando entre blogs de fofoca. Os advogados conseguiram traçar a origem de algumas dessas postagens a uma pequena equipe de consultoria contratada por um escritório que tinha ligações com os Brooks. Era meticuloso, técnico e, mais importante, rastreável. A empresa de consultoria poderia ser chamada a depor. As provas não eram apenas palavras, eram registros de pagamento, e-mails autorizando a criação de perfis falsos e depoimentos de antigos funcionários que relatavam coerções para espalhar conteúdo. A alegria de uma pequena vitória foi breve. Outro capítulo se abriu quando surgiu um vídeo, aparentemente vazado por alguém dentro de Shankt, que mostrava documentos internos sendo embalados. A imprensa gritou, fuga de documentos, e a bolsa reagiu. Elaine sentiu a armadilha. Alguém queria não só desmoralizá-la, mas comprometer a governança interna, criar dúvidas se ela merecia o cargo. O perigo real era transformar dúvidas em pretexto para retirá-la do comando. Foi aí que percebeu que precisava de aliados inesperados. Em uma tarde cinzenta, numa cafeteria próxima ao edifício antigo onde uma parte da diretoria ainda se reunia, alguém que ela não via desde os tempos de escola tocou seu cotovelo com naturalidade, como se fosse um encontro casual. Era Xavier Green. Xavier estava diferente. Os traços do tempo haviam se polido. O olhar era o de quem tinha visto empresas nascerem e se tornar impérios, e a postura revelava quem já era CEO da própria família. Ele sorriu, contido, e primeiro falou de coisas pequenas, do tempo, de memórias, antes de ir direto ao ponto que importava mais do que qualquer cortesia. Vi as notícias, disse ele, sem espetáculo, e sei o quanto essas campanhas podem ferir. Não vim para salvar ninguém com gestos grandiosos. Vim para oferecer ajuda, discreta, estratégica. Helene observou as mãos dele. As lembranças do adolescente que roubava sua caneta na aula foram temporariamente substituídas por um homem que entendia o valor do silêncio. Xavier não falou de paixão assim que apareceu. Ele falou de confiança construída ao longo dos anos, de pequenas ações. Quando a empresa do pai dela teve um problema de fornecimento, foi Xavier quem por trás dos bastidores telefonou para agendar uma solução. Nos recados que deixou, havia cuidado, não exigência. Aquilo soou como uma promessa sem alarde. Você sempre foi fria e determinada, disse ele em um tom que não era crítica, mas reconhecimento. Não sei se você quer nomes agora, mas tenho recursos e pessoas que podem ajudar a rastrear a origem dos ataques, e, se você permitir, posso intervir para segurar alguns contratos que estão em risco. Helene sentiu o peso do oferecimento. Não era um herói dramático entrando em cena, era um aliado que já conhecia indícios do terreno e havia esperado o momento certo para aparecer. Ela pensou em aceitar com gratidão, mas também com cautela. Xavier era sim um apoio, e ele vinha com o histórico de quem a conhecia de outra vida. Ela precisava preservar a autonomia, não trocar uma bateria de inimigos por um dependente silencioso. Obrigada, disse ela, controlada.
Preciso que tudo seja feito dentro da legalidade e com estratégia. Não quero exposição desnecessária. Se aceitar me ajudar, que seja com base em provas. Ele concordou com um aceno. Não era só apoio, era uma aliança sutil, feita de profissionais, de contatos em fundos de investimento, de um conhecido advogado que poderia desenrolar linhas de defesa sem espetáculo. Apesar do alívio inicial, Elaine sabia que havia outra frente. As famílias antagonistas não estariam quietas. A rivalidade entre os Summers e os Brooks tinha raízes em negócios, casamentos e orgulho. Jasmine e Miss Anne, esta última figura de influência por trás dos Brooks, eram tão diligentes quanto impiedosas quando o assunto envolvia status. Se a retaliação viesse, seria calculada. Elaine então começou a mapear não só as mensagens, mas as motivações. Quem ganharia com sua queda? Quem perderia se ela assumisse com firmeza? As respostas eram o eixo de sua estratégia. As noites viraram sessões de revisão de documentos. As manhãs, reuniões com bancas de especialistas. Em particular, ela ordenou uma auditoria interna para descobrir vazamentos. Pediu também que sua equipe de segurança digital construísse um dossiê que, quando necessário, poderia ser encaminhado ao promotor. Para ela, era imprescindível que tudo tivesse base documental sólida. Extratos bancários, contratos, logs de servidores, e-mails com remetentes identificáveis. Não queria só expor, queria vencer no terreno da lei. Enquanto isso, o lado emocional não ficou de fora. Ela reagia à traição de Lewis com raiva medida, não explosiva, mas cortante. Ele aparecia em sociedade sempre com Jasmine, mãos entrelaçadas, o gesto performático para quem queria evitar perguntas. A dor da traição continuava a arder, mas a pessoa que agora conduzia a resposta era outra, uma mulher que sabia converter ferida em foco. O ápice do primeiro ciclo aconteceu quando um relatório preliminar, assinado por auditores externos contratados por ela, comprovou irregularidades nas transferências que alimentaram as campanhas de difamação. Não era ainda o veredicto final, mas era evidência suficiente para abrir um processo. Elaine sentiu um alívio agridoce. Aquela confirmação a deixava mais próxima da reparação, mas também aumentava a arena de confronto. Agora existia um caminho claro de resposta legal e, com ele, a responsabilidade de conduzir tudo sem ruídos que pudessem ser manipulados pelo inimigo. Havia pressões de todos os lados. Acionistas pedindo estabilidade, imprensa em busca de sangue e aliados que temiam se comprometer cedo demais. Mas, de forma calculada e firme, ela começou a montar a equipe que daria à frente de ataque e defesa. Advogados especializados em difamação digital, peritos forenses, uma unidade de comunicação transparente para lidar com a opinião pública e coordenar releases. E, crucialmente, um pequeno grupo de confiança para decidir estratégias noticiosas. Pessoas que entendiam que, em batalha de reputação, a narrativa pública poderia mexer em contratos, mas não substituiria provas. No topo de uma planilha, com colunas de prazos, nomes e evidências, Elaine escreveu uma frase curta que funcionava como lema: provas primeiro, voz depois. Era uma diretriz que a tiraria do papel de vítima para o de comandante. Ela sabia que para derrotar inimigos com recursos e influência era preciso ser mais precisa e mais paciente. Não queria políticos de espetáculo, tampouco orquestrar retaliação. Queria justiça, e justiça no mundo moderno exigia documentos. A história, porém, não estava pronta para se resolver. Havia quem risse do seu esforço e havia quem esperasse sua queda. As cartas do jogo ainda se rearranjavam. Em um jantar de negócios que ela compareceu por dever, uma mensagem anônima chegou ao celular dela. Uma foto antiga, manipulada, com legenda insinuante. A sensação de invasão persistiu, mas ela agora sabia como reagir. Registrar, identificar, confrontar no fórum adequado. A batalha havia começado de verdade. Quando a noite caiu, ela sentou na sacada do escritório com a cidade iluminada lá embaixo. As luzes lembravam, de maneira cruel e bela, as luzes do leilão. Mesmo as superfícies, significados diferentes. Xavier tinha partido após oferecer ajuda discreta. Lewis aparecia em eventos com Jasmine, cada sorriso deles uma lâmina. Os Brooks moviam peças, mas dentro daquela mansão de vidro e concreto, Elaine sentia algo que não sentira no leilão. A firmeza de uma decisão tomada por si mesma. A guerra era longa. O primeiro movimento fora de fora do tabuleiro, mas agora ela estava jogando. E na linha tênue entre reputação e verdade, Elaine começava a traçar os primeiros passos de uma trajetória que prometia,
mais do que vingança, uma retomada digna do que sempre fora seu, a identidade de herdeira, e talvez a chance de encontrar ao lado alguém que a amara sem condições desde os corredores de uma escola. Alguém que agora, discretamente, oferecia não resgate, mas parceria. Quer acompanhar a volta por cima dela? Fica até o final. Nos dias seguintes a essa decisão, os mecanismos de defesa já estavam em movimento. O departamento jurídico protocolou notificações formais contra perfis anônimos, requisitou informações a provedores de internet e enviou cartas a agências que publicavam conteúdo difamatório. Ao mesmo tempo, a área de compliance iniciou uma investigação interna sobre os vazamentos de documentos que apareceram no vídeo. Era o método comum: rastrear, isolar, neutralizar. Elaine participou de cada etapa. Em uma sala de reuniões com a janela aberta para o jardim, ela recebeu o relatório inicial dos peritos forenses digitais: metadados, IPs, cópias de transações. Havia indícios de servidores usados por uma empresa fantasma, ligada por via indireta a um grupo contratado pelos Brooks. Não era uma linha direta. As redes de influência raramente são, mas era uma trilha possível de seguir. Se conseguirmos ligar esses pagamentos a pessoas concretas, teremos base para mover uma ação contra os responsáveis, explicou a advogada-chefe, Marta, voz firme. E não só contra os criadores dos perfis. Quem financiou a criação deles também pode responder civilmente e criminalmente. Elaine fez perguntas precisas: prazos, riscos, quem poderia tentar interferir. Não era curiosidade por estratégia, era sede de controle. Ao final da reunião, sentiu-se mais forte. A ideia de que os inimigos dependiam de ruídos para triunfá-la a tornava ainda mais vigilante. Nem tudo, porém, se conduzia nos tribunais. A dimensão humana exigia decisões que nem sempre tinham resolução imediata. Havia telefonemas de uma tia distante, pedidos de explicações de parceiros antigos, ofertas de silêncio em troca de benefícios que ela recusou com rancor contido. A linha que separava a autonomia de chantagem moral era tênue. Ela resistiu. Enquanto a investigação avançava, Xavier entrava e saía, sempre discreto. Em uma ocasião, organizou uma reunião com um importante cliente que hesitava em manter contratos com Shang-Chi. Ele não fez discursos grandiosos, mostrou dados, garantias contratuais e o selo de confiança de seu próprio grupo. Aquele gesto prático reteve o contrato. Não foi só demonstração de poder, foi um movimento de parceiro, alguém que usava a influência sem espetáculo para proteger o interesse comum. Elaine observava a postura. Xavier não tentava reconstruir sua honra com declarações públicas que soassem à mercantilização de sentimentos. Atuava com medidas concretas. Isso, para ela, valia muito mais do que qualquer carta de amor. Conforme as linhas da investigação se estreitavam, chegava também a hora de preparar a narrativa pública que acompanharia cada movimento jurídico. A equipe de PR redigia notas com precisão cirúrgica. Recados que negavam ataques sem se colocar na defensiva. Exposições que usavam provas sem espalhar detalhes sensíveis. O objetivo era claro: transformar dúvida em certeza pública por meio de documentos que pudessem ser verificados por qualquer auditor independente. No meio dessa maquinaria, Elaine descobriu algo pessoalmente devastador. Uma mensagem de Lewis, entregue por sua irmã em tom ambíguo. Ele se dizia dividido entre obrigação familiar e o que sentira há anos por ela. A confissão dele, longe de ser redenção, veio sem arrependimento real. Era a postura de alguém que justificava as escolhas com o peso da família. Para Elaine, a resposta foi silêncio. Não havia mais espaço para palavras que retorciam a verdade. Havia espaço para consequências que o sistema jurídico e corporativo poderiam aplicar. A etapa seguinte do plano precisaria de calma e de risos que não fossem de plateia. Ela montou uma lista de testemunhas. Funcionários que haviam ouvido ordens para espalhar boatos, ex-funcionários que confirmavam a existência de pagamentos, e-mails com rascunhos de campanhas difamatórias. Cada depoimento era uma peça que encaixaria na narrativa de responsabilização. Não queria só vingança simbólica, queria responsabilização real. E à medida que as peças se moviam, as famílias rivais intensificavam as tensões. Mensagens anônimas apareciam na caixa de entrada dos membros do conselho. Contratos eram submetidos a revisões suspeitas. O jogo era claro. Se não derrubassem Elaine em sua fragilidade, tentariam desgastá-la até que o mercado perdesse confiança. Ela entendeu que, além da ação legal, precisava de um plano de comunicação que mantivesse a moral dos aliados e a credibilidade perante os investidores.
Foi então que, numa reunião à qual compareceram executivos e reputados consultores, Elaine falou pela primeira vez com a firmeza que ninguém esperara ver naquela mulher que há pouco fora humilhada em público. Não será o barulho que nos definirá, disse ela. Vamos apresentar o que temos. E se houver pessoas responsáveis dentro de nossa própria casa, serão tratadas conforme a lei. A frase soou como promessa e aviso. Havia nela o acúmulo de dor, paciência e uma nova ambição. Não apenas limpar seu nome, mas reestruturar o poder que permitiria que tais intrigas acontecessem. Não era vingança pelo prazer de ferir, mas pelo dever de construir uma empresa que não fosse refém de jogos sujos. A noite já ia alta quando ela ouviu ao celular uma mensagem curta de Xavier. Amanhã eu passo as informações que prometi. Não farei nada sem seu aval. Ela sorriu, depois suspirou. O sorriso era pouco, mas havia nele o alento de uma parceria que poderia, no futuro, se transformar em algo maior. Por enquanto, era uma aliança estratégica. Ela sabia que a estrada à frente era longa. Processos demorariam, alianças precisariam ser costuradas, inimigos poderiam apelar. Havia riscos reais, prisões simbólicas de reputação, contratos perdidos, jogadas legais que tentariam conter investigações. Mas, finalmente, algo se movia de forma concreta. Provas em mãos, uma posição de comando legítima, aliados práticos e um homem que aparentemente a amara sem alarde por anos, pronto a assumir um papel sem holofotes. Ela fechou o notebook naquela madrugada com uma sensação de que, ao invés de cair, subira para uma posição em que podia decidir os próximos passos. Ela era herdeira, era CEO. E no silêncio que antecedia o barulho do próximo dia, sentiu nascer a certeza de que a história que contariam sobre ela, daqui para frente, seria escrita por quem tinha a coragem de buscar a verdade, pacientemente e com fé no devido processo. A semana que se seguiu foi uma sucessão de pequenas vitórias que juntas começaram a reverter o vento contra Elaine. Processos foram abertos, requisições judiciais percorreram provedores, e em salas frias onde técnicos falavam a linguagem dos metadados, rastros apareceram como trilhas de fumaça que levavam à verdade. A perícia digital entregou arquivos que mostravam a sequência de pagamentos, os timestamps das postagens e a conexão entre servidores fantasmas e contas identificadas. Cada documento trazia o peso da realidade. Aquilo não era fofoca. Era um ataque planejado e financiado. Na primeira audiência para concessão de medidas cautelares, a sala estava lotada de jornalistas, mas a tensão mais clara era entre os advogados. Marta apresentou as evidências com voz serena, apontando como as transferências bancárias coincidiam com a criação dos perfis difamatórios. O juiz, atento, perguntou por que alguém dentro de Brooks teria interesse em promover uma campanha tão complexa. Por que, meritíssimo? As vantagens são políticas e econômicas, respondeu Marta. Quando se desestabiliza uma liderança, abre-se espaço para reestruturações favoráveis a quem deseja assumir contratos e influências. Aqui, os benefícios eram mensuráveis, contratos congelados, investidores assustados e uma janela para a aquisição por preço reduzido. No banco dos réus, não havia só rostos ansiosos, havia artifícios de poder tentando se materializar em defesa. Representantes dos Brooks negaram ligação direta, falaram em consultorias independentes, em mal-entendidos, mas diante da imensa cadeia de documentos, discursos perderam consistência. Um dos consultores contratados, pressionado por provas que o colocavam em risco legal e financeiro, fez algo inesperado. Aceitou colaborar. Sua delação trouxe e-mails, mensagens internas e ordens que descreviam táticas de desinformação, e apontou para pagamentos que chegavam a fornecedores cujo último pagador identificado era uma empresa vinculada a interesses dos Brooks. As repercussões foram imediatas. Uma ordem judicial congelou contas relacionadas aos pagamentos suspeitos. Ordens de busca coletaram dispositivos. E pela primeira vez desde que os boatos começaram, houve um senso palpável de que o processo poderia vencer o barulho. A imprensa, que antes se alimentara da fofoca, começou a falar em investigação e em possíveis implicações legais. A narrativa mudou, de espetáculo para inquérito. E a Bolsa, sensível a estas reviravoltas, reagiu positivamente ao ver que medidas concretas estavam sendo tomadas para resguardar a governança da Shang-Chi. Mas a guerra não acabou. Em uma manobra de última hora, um vazamento trouxe à tona um áudio aparentemente comprometedor de uma reunião antiga, na qual Elaine discutia benefícios pessoais.
O arquivo era editado, recortado para sugerir transgressões que não existiam. O objetivo era claro, insuflar dúvida. Elaine, porém, estava pronta. Marta pediu perícia de áudio e apresentou a análise técnica que mostrou cortes e manipulações. Perícia contra perícia. A verdade, lenta, foi se impondo. Enquanto a disputa jurídica caminhava, a vida corporativa precisava de respostas rápidas. Em uma reunião extraordinária do Conselho, Elaine apresentou um plano de governança que cortava privilégios informais, reforçava a compliance e propunha transparência nas contratações de terceiros. Não era só retórica para acalmar acionistas, era uma reforma estrutural. Ela sabia que para restaurar a reputação era preciso demonstrar que o problema não era apenas pessoal, mas institucional, e que sob seu comando a empresa estaria blindada. Propomos um comitê independente para conduzir auditorias trimestrais, disse ela, com uma paciência que parecia forjada. Relatórios públicos, contratação com licitação real e revisão imediata de contratos com consultorias externas. Não pedimos confiança cega, pedimos condições para que ela seja reconstruída. Os conservadores do Conselho, que antes se dividiam entre cautela e oportunismo, viram que as propostas traziam uma vantagem: proteção à empresa e transparência que reduziria riscos. Votos foram consolidados. A decisão de mantê-la à frente, agora com poderes reforçados para promover as mudanças, veio depois de 2 horas de debate, uma vitória política que dissipou parte do receio do mercado. Em paralelo, a ação civil movida por Elaine visava não apenas reparação pessoal, mas responsabilização de quem ordenou e bancou o ataque. A delação e consultor abriu portas para citar nomes. Jasmine tentou se manter à distância, com um advogado que defendia sua inocência, mas depoimentos começaram a ligar a jovem ao uso de recursos por meio de empresas laranja. Mizene, figura mais velha e calculista, entrou na mira quando registros mostraram transferências que, embora tentassem passar como legais, apresentavam indícios de viés, pagamentos direcionados a campanhas que favoreciam interesses do clã Brooks. Lewis, por sua vez, apareceu perante a corte numa condição delicada. Havia de um lado seu desejo, errático e humano, de desculpar-se, de outro, a pressão familiar e a própria convicção de territórios a proteger. Ao ser chamado a depor, sua fala era uma mistura de reconhecimento parcial e justificativas enredadas. Admitiu ter dialogado com membros da família sobre estratégias de gestão de crise, mas negou o envolvimento financeiro direto. Sua posição caiu como um espelho rachado, fraturado, mas não totalmente destruído. Elaine ouviu seu depoimento com a mesma compostura que aplicava nos conselhos. Não havia revanche em seu olhar. Havia a busca de fato. Quando ele saiu do tribunal, os flashes buscavam escândalo, mas o que emergiu dali foi outra coisa: consequências. Empresarialmente, Lewis precisou enfrentar a pressão de investidores e parceiros. A imagem do herdeiro que escolheu o jogo de família acima de princípios começou a corroer seu próprio espaço na Brooks. Para alguns, havia espaço para recuperação. Para outros, a traição era sinal de incapacidade de liderança. No fim, Lewis foi forçado a uma pausa pública. Um afastamento temporário patrocinado por quem temia que sua presença comprometesse negócios. As delações sucessivas se amarravam como pontos em uma rede. Documentos mostravam contratos suspensos por dúvidas de integridade. Testemunhas, com medo, se renderam à pressão da verdade. Advogados dos Brooks tentavam desviar a atenção, mas o conjunto de indícios era pesado. Em audiências de instrução, a juíza que acompanhava o caso demonstrou rigor em preservar o processo. Ao final do ciclo de medidas cautelares, houve bloqueio de bens, convocações de executivos para depoimento, e para alguns envolvidos diretamente na criação das campanhas, medidas restritivas que incluíam a proibição de se aproximarem de funcionários da Shang-Chi e a obrigação de responderem em juízo por danos. Enquanto o sistema jurídico cumpria seu papel, o trabalho de recuperação de imagem continuava nas praças onde os contratos eram fechados. Xavier foi incansável, não em palavras, mas em gestos, confirmou garantias contratuais, apresentou sua própria due diligence, validou processos de compliance que a Shang-Chi adotou. Em uma transmissão discreta para um grupo de investidores estrangeiros, ele falou sobre confiança como ativo maior do que qualquer número. Sua intervenção reteve contratos importantes que ameaçavam saltar para rivais e, num ato público menor, mas símbolo de apoio, repostou uma declaração sintética da Shang-Chi, elogiando transparência e compromisso com a verdade. Para o público foi um subtítulo de confiança. Para Elaine, era a presença que não clamava por holofotes. No decorrer do processo, manifestações de antigos colegas foram decisivas. Uma ex-assistente da casa dos Brooks, quem havia se encarregado de pequenos pagamentos e sabia dos corredores de influência, ofereceu seu testemunho em troca de imunidade processual. Contou como ordens vinham de cima e como a narrativa de proteção familiar havia se transformado em operação.
Em seu depoimento, falou de reuniões onde se discutia como neutralizar certas figuras e chegou a reproduzir mensagens que pediam a contratação de perfis fake. A entrega da assistente foi um golpe. Alguém que até então permaneceu fora do radar decidiu colocar a cara a fim de escapar de responsabilidade maior. Diante dos fatos, alguns membros do clã Brooks tentaram minimizar responsabilidades com acordos extrajudiciais que envolviam pagamentos e renúncias. Mas Elaine deixou claro desde o início que seu objetivo ia além de compensação financeira. Queria um registro público, uma reparação que incluísse reconhecimento formal e medidas para que tais práticas não se repetissem. Marta, com mão firme, negociou termos que obrigavam os responsáveis a reconhecer a falsidade das acusações e a publicar retratações em espaços equivalentes aos que espalharam as mentiras. Também foi solicitada a implementação de cláusulas contratuais que proibiam futuros contratos com firmas de desinformação. Quando o caso foi a julgamento público, o tribunal tornou-se palco de verdades cruas. As provas foram apresentadas em sequência: extratos bancários, e-mails, prints autenticados e testemunhos de quem participou da elaboração da campanha. Jasmine tentou se defender alegando ingenuidade e pressão, mas as mensagens claras mostravam sua participação ativa na execução. Miss Anne, sempre cautelosa, tentou se resguardar por meio de procuradores, mas registros financeiros a colocaram em posição irreversível. Ao final, a juíza emitiu decisão que responsabilizou certos executores por crime digital e difamação, com penas que variaram conforme a participação de cada um, e determinou, de forma exemplar, indenizações que seriam destinadas, em parte, a medidas de prevenção contra crimes digitais em ONGs parceiras de defesa da reputação online. A sensação de justiça não anulou as cicatrizes, mas constituiu uma reparação concreta. A notícia do veredito circulou com o peso de uma virada. A narrativa manipulatória que tentara definir Elaine foi desfeita por provas e pela lenta ação do direito. Na esteira da decisão, o mercado reagiu de modo favorável. Ações que haviam despencado recuperaram terreno. Investidores que antes aguardavam, agora confirmaram compromissos. A Shang-Chi, com a liderança de Elaine, passou a atrair propostas de parcerias que valorizavam governança. O plano de reforma de Elaine, então, deixou de ser apenas promessa e virou política corporativa. Em um comitê de investidores, ela expôs metas para o próximo ano: reestruturação de contratos, investimento em tecnologia de proteção contra vazamentos e um programa de compliance que incluiria treinamentos obrigatórios para todos os colaboradores e auditorias externas. A resposta foi pragmática. Recursos passaram a ser realocados para tornar a empresa mais resiliente. Elaine, que antes fora acusada por suposta fragilidade, agora apresentava números, prazos e responsáveis. Isso era poder, feito de precisão. No aspecto pessoal, a relação com Lewis entrou num limbo. Ele tentou reaproximações, mensagens que alternavam entre pedido de perdão e justificativas. Em um encontro público, ele tentou falar com ela nos bastidores de uma cerimônia social. Elaine, com uma voz curta, disse aquilo que não precisava de teatro. Não há volta ao que éramos, afirmou. Há responsabilidade e consequência. Era firme, não vingativa. Finalmente, a clareza substituiu o desejo de reparação emocional. Lewis, acuado, percebeu que sua trajetória sofrera uma ruptura que exigiria trabalho e escolhas. Sua família, por sua vez, passou a gerir os danos com estratégias próprias. A vida seguiu. Xavier, por outro lado, aproximou-se de forma gradual. Sua presença deixou de ser apenas estratégica. Em pequenos gestos, uma mensagem com um artigo que tomava por base um ponto que ela defendera, uma entrega de café quando uma reunião durava até tarde, a defesa firme em público numa entrevista, ele demonstrou constância. Em uma noite chuvosa, depois de um conselho tenso, ele apareceu no escritório de Elaine com um guarda-chuva e 2 copos de café. Ao invés de palavras grandiosas, ofereceu companhia. Não vim com planos de salvar nada que você não queira salvar, disse ele. Vim porque acredito no que você faz. E porque sempre, de alguma maneira que eu mesmo não entendia totalmente, quis estar por perto. Ela olhou e viu nas suas palavras a paciência de anos, o tipo de sentimento que não exige cenário para se provar. Não havia pedido de compromisso naquele instante, apenas uma constatação que valia mais que promessas. Eu não preciso de resgates, respondeu Elaine. Preciso de parceiros, e você demonstrou ser um deles. O romance, quando começou a nascer nos intervalos da crise, foi discreto e resistente. Não foi comadas de cinema, mas pequenas confirmações do cotidiano.
Almoços para discutir estratégias que se tornavam conversas sobre livros, caminhadas rápidas por corredores após reuniões e conversas sinceras sobre medos e planos. Xavier abriu espaços. Elaine, que aprenderá a confiar com critério, permitiu-se receber essa afeição que vinha sem espetáculo. Em público, ele continuava a ser o CEO ponderado. Em privado, era a lembrança viva do adolescente que a admirara nas aulas. Com os meses, a Shang-Chi consolidou-se. Os processos civis levaram a acordos, alguns com valores consideráveis revertidos para fundos de reparação de danos morais e para programas de educação digital. Executivos diretamente envoltos em ilegalidades foram demitidos e a empresa adotou um código de conduta mais rígido. Internamente, funcionários que antes temiam retaliação viram que a liderança agora protegia aqueles que acatavam regras. Para Elaine, recuperar a identidade de herdeira significou mais que ocupar uma cadeira. Foi mostrar com atitudes que o legado seria preservado por alguém que respeitava a lei e a dignidade alheia. A presença de Xavier, agora reconhecida também por investidores como um aliado leal, foi formalizada num acordo de cooperação entre grupos, compartilhamento de boas práticas, parcerias para fortalecimento de cadeias de suprimento e garantias contratuais. Ao aceitar dividir parte de seu capital em projetos conjuntos, ele não apenas fortalecia a Shang-Chi, reafirmava publicamente que acreditava na integridade de Elaine. Esse gesto foi, aos olhos de muitos, também um testemunho do afeto que o unia a ela. Chegou o dia em que a imprensa, então menos ácido, noticiou a consolidação da imagem corporativa e a recuperação das ações. Havia menções à vitória jurídica, a investimentos voltados à governança e a acordos que prometeram prevenir operações de difamação. Para Elaine, foi um fechamento prático, não um apogeu dramático. No fundo, o que a interessava era a continuidade, manter a empresa forte, proteger quem trabalhava ali e seguir com dignidade. Foi o que fez. A última cena antes do final fechou-se numa noite clara, no terraço do prédio da Shang-Chi, onde a cidade se estendia em luzes que pareciam mapas de possibilidades. Eles estavam sozinhos. O balanço do dia deixara a cidade em sossego, e a brisa carregava um cheiro de respiro. Xavier a olhou com a seriedade de quem avalia riscos e a ternura de quem preserva memórias. Você reconstruiu mais do que uma reputação, disse ele. Reconstruiu regras. Ganhou autoridade que ninguém pode tirar de você, porque veio atrelada a escolhas. Eu sempre esperei ter coragem para te dizer isso sem te colocar em risco. Eu amo você. Há anos. Amo a mulher que trabalha, que decide e que não se arma de dor para vencer. Quero estar ao seu lado, não como quem conserta, mas como quem caminha, se você quiser. Ela sentiu o peso e a leveza das palavras. Não eram um pedido de salvação. Era um convite para a parceria. Seu coração, que aprendera a prudência, também tinha espaço para a resposta que não fosse medida em poder. Eu aceitei alianças por estratégia, respondeu ela, olhando as luzes. Aceito esta por afeição e por vontade. Quero algo recíproco. Quero transparência, apoio e que nossas decisões sejam um projeto comum, não uma dependência. Ele sorriu, aliviado e sincero. Estendeu a mão. Ela a segurou. Havia ali o compromisso tácito de que o amor deles não seria uma senha que traria privilégios, mas um acordo entre iguais. Eles não celebraram com promessas de casamento imediato, nem com planos grandiosos de filmes. Celebraram com um brinde discreto, olhando o horizonte. Para Elaine, retomar sua identidade de herdeira não fora um ato de retorno ao passado, mas de assunção do futuro. Encontrar um CEO que a amara há anos e que agora decidira partir com ela para a frente, foi o fechamento que fazia sentido. O amor e a aliança surgiam como resultado da integridade que ela escolhera manter. Na manhã seguinte, em carta aberta assinada pela diretoria, a Shang-Chi divulgou um compromisso de transparência e anunciou as novas medidas de governança. O texto foi curto, direto e fiel à imagem que ela construíra. Responsabilidade, recuperação e propósito. A repercussão foi favorável. Para Elaine, aquilo era a consagração de um princípio simples que aplicara durante meses. Provas primeiro, voz depois. E assim as luzes que antes haviam sido usadas para humilhar passaram a iluminar o trabalho que ela liderava. Não era uma vitória sem feridas, mas era uma vitória legítima, construída com paciência, estratégia e verdade. No fundo,
Aquela estrada de dor e de coragem a tornou mais do que herdeira de um nome. Tornou-a líder de um legado que agora combinava firmeza moral com um amor que, por fim, era a parceria. Se você gostou da reviravolta de Elaine, inscreva-se e acompanhe a continuação desta história, para ver como o amor e os negócios se entrelaçam nos próximos capítulos.